Muita paz, meus irmãos. Mais uma vez aqui nos espaços dos amigos de nosso lar, da nossa irmã Débora, prontos para todas as terças-feiras, 18 horas, estarmos fazendo um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. E que possamos ter a capacidade de levar ao conhecimento de cada um que possa estar mais tarde assistindo a narrativa de André Luiz desta obra, que em todas as obras dele nos levam a profundas reflexões sobre nossa imortalidade, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas escolhas, em relação às nossas ações diante da vida, diante do outro, diante de nós mesmos. Hoje nós começamos a refletir lendo e refletindo naquilo que nós tivemos a capacidade de fazê-lo com André Luiz, capítulo a capítulo. E eu tenho certeza que todos nós, aqueles que eventualmente possamos realmente ter acesso às informações desta obra, Obreiros da Vida Eterna, muito aprenderemos. Bom, no primeiro capítulo ele começa antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista. O assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio. Então aqui ele vai fazer, na sua introdução do livro, exatamente essa informação para nós de que eles vão fazer uma expedição de trabalho socorrista, mas eles, antes de fazerem essa expedição aqui na Terra, eles buscaram o que ele chama Templo da Paz. E nesta obra, o grande assistente, o grande pensador, digamos assim, o grande instrutor é o Jerônimo, pelo menos ele dá o nome de Jerônimo. Então nós vamos falar muito do Jerônimo, instruindo-nos e capacitando-nos com essas informações, com essas revelações. Aí Jerônimo comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades que estavam em sofrimento no umbral. Então ele vai mostrar, o Jerônimo, nesse Templo da Paz, as necessidades que cada irmão nosso, essas entidades infelizes que se encontram no umbral. Na maravilhosa noite, ao longe, aí ele vai fazer aqui uma descrição de cenário, mas são cenários da chamada região extrafísica, em que nos chama atenção muitos detalhes. Por exemplo, na maravilhosa noite, ao longe, constelações faiscantes. Então nós estamos falando de espíritos contemplando o firmamento do qual o tremeluzir das estrelas ainda impactam, porque ele está falando de constelações faiscantes, semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Outro detalhe, nós estamos falando de seres que estão fora da Terra, estão em outra dimensão, contemplando, além das estrelas, no seu tremeluzir, também a Lua, ou a paisagem da Lua, o que a Lua oferece. Nesse momento, em outras dimensões, em outras frequências dimensionais, mas ainda contemplando no firmamento as estrelas e a própria Lua. São detalhes importantes, que essas coisas fazem parte. São coisas da matéria, mas que interferem em relação a outros tipos de frequência, a outros campos magnéticos. Porque se o André Luiz está narrando aqui em Obreiro da Vida Eterna que eles estão contemplando o tremeluzir das estrelas e a paisagem lunar, com os seus detalhes encantadores, é porque esses elementos materiais são captados de uma forma encantadora pelos espíritos. E outro detalhe que ele vai mostrar aqui, logo no primeiro capítulo, que ele vai descrever geografia.
espaço geográfico, picos, crateras. Então vai falar de montanhas, vai falar de vales, picos, crateras salientavam-se à nossa vista bem distante. Fulguravam-se o Cruzeiro do Sul, então eles contemplando no tremeluzir das estrelas do firmamento, o Cruzeiro do Sul, Canopus, Sírios, Antares brilhavam ao fundo do azul escuro do firmamento. A Via Láctea, um prodigioso ninho de mundos, convidando-nos a meditar nos segredos, na realidade excelso da natureza divina. São tantos detalhes nessas primeiras linhas do primeiro capítulo do livro Obreiro da Vida Eterna. Ele está falando do firmamento, está falando de vales, está falando de montanha, de picos, está falando de cordilheiras, picos de montanhas altíssimas, né? E a Via Láctea está falando exatamente de outros mundos materiais que nós conhecemos, como lembrou aqui, além do Cruzeiro do Sul, Canopus, Sírios, Antares, tudo visualizado do plano extrafísico. E as suaves brisas noturnas beijando-nos a mente em êxtase. Outro detalhe, as brisas noturnas em plena esfera extrafísica, brisas noturnas após a morte. Então são detalhes importantes que a gente precisa realmente parar para pensar de toda essa descrição, de toda essa narrativa. Ele vai falar do Templo da Paz, além das estrelas, da lua, vai nos falar sobre a questão na condição de brisas noturnas, edificando-nos. Esse Templo da Paz, ele é instalado, ou está instalado no que ele chama de no sopé de graciosa colina, exibindo uma iluminação fantástica. As torres alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul daquela noite clara. E cá embaixo, as flores, detalhe das flores, de érano, que eram taças luminosas, servindo de luz perfumosas, balouçando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. Aí vai falar, além da brisa noturna, do sopro, vai falar de ventos, vai falar de perfumes, vai falar de flores. São tantos detalhes assim, mas lá, na realidade, tudo que existe na Terra existe em dimensões diferentes da Terra, em toda a tese trazida por André Luiz. É claro que esses detalhes, esses detalhamentos não foram esboçados, estudados e detalhados por Allan Kardec. Nós tivemos nessas obras subsidiárias essas informações. E, evidentemente, para nós são informações profundamente reveladoras. Porque saber que ao desencarnar nós vamos encontrar tudo isso. E nós estamos falando de região, de uma colônia transitória, como é o nosso lar, que de alguma forma não é uma colônia que abriga espíritos de excelsa luz, são seres ainda ligados à Terra, que ainda trazem os vícios da Terra, que ainda têm compromissos morais com a Terra. Numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior do Templo da Paz, acomodando-se no recinto. Éramos, aí ele vai dizer, Jerônimo, um padre, que é o padre Hipólito, na realidade um ex-padre, e uma enfermeira, que é a Luciana. Então, eram 4 elementos que vão fazer parte dessa excursão aqui na Terra por um período de quase 30 dias, e eles vão fazer um trabalho intenso. Nós vamos conhecer nessa obra, já adiantando para vocês, uma casa transitória, que é a chamada Casa Transitória Fabiano, dirigida por Zenóbio. Zenóbia é uma extraordinária irmã, evoluidíssima, que está direto no embate, bem direto com as regiões mais densas desses campos magnéticos após a morte. E eles vão também fazer um estágio lá, vão aprender bastante nessa casa transitória de Fabiano. Mas são 4, né? Nós estamos aqui um médico, um ex-médico, nós temos aqui um padre, um ex-padre, uma enfermeira com a especialização de enfermagem também, claro. E é uma equipe, né? São 4 especialistas, né? O Jerônimo é o grande sábio, né? O grande esclarecido do grupo. Fomos incumbidos de operar na crosta planetária durante 30 dias, aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo, com vista ao nosso desenvolvimento espiritual. Então eles têm uma programação, estão lá nesse templo, né? Estão se preparando nesse Templo da Paz.
e eles vão fazer um trabalho, uma incursão na Terra por exatamente... André Luiz traz importantes conhecimentos realmente nesta obra, com certeza absoluta. E para nós, eu estou há quase 50 anos estudando Espiritismo, estudando André Luiz também, mas são tantos detalhes, tantos detalhes, que muitos têm André Luiz como romancista, trazendo informações no campo da ficção. Eu não me importo com essas pessoas que não colocam realmente, digamos assim, crença racional nas informações de André Luiz. E com meus 50 anos de estudos de doutrina espírita, de Allan Kardec, eu não duvido nenhum centímetro, porque eu vejo tanta lógica científica naquilo que ele traz. O problema é que nós não temos instrumentos na Terra ainda para fazer as medições necessárias de todos esses fenômenos, de como nós poderíamos realmente fazer um controle científico de como as árvores se alimentam, quais são os tipos de substâncias que elas se alimentam para produzir frutos, folhas, as flores da mesma forma, como é que elas se produzem, quais são os elementos, nutrientes, para que elas possam produzir flores e exalar os seus perfumes, a questão do vento, o que faz. Porque se eles visualizam a Lua, se eles contemplam o firmamento, a própria galáxia, se eles detectam exatamente estrelas, ora, evidentemente nós estamos falando de uma dimensão material, esse é o detalhe, mas fora do espectro da matéria que nós estamos mergulhados na crosta terrestre. Mas com certeza, frequências materiais. Mas em frequência diferente desse espectro que nós alcançamos no corpo físico. Quando nós saímos do corpo físico, nós estamos em uma outra dimensão, mas que é uma dimensão com todas as características, vamos chamar assim de matéria na sua condição mais etérea, matéria na sua condição mais sutil, matéria, como Allan Kardec dizia, na sua matéria, na sua quinta essência, matéria quintessenciada, mas é matéria. Agora, como isso, a gravidade lá, né? Os seres, eles também sofrem as forças centrípedas, né? Que é a força da atração para o centro da massa maior, que seria a Terra, e a Terra é que cria todos esses campos magnéticos. Nosso lar está no campo magnético da Terra. E o campo magnético também é um elemento material. São várias camadas, vai para muitos milhares de quilômetros de distância da crosta terrestre, o campo da Terra. Mas tudo no campo terrestre. Nós vamos desencarnar, mas nós vamos estar numa outra dimensão, mas ainda com características materiais. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ler essa questão aqui. Professor, as tecnologias dos livros de André Luiz, algumas já estão conosco nos planos materiais, é verdade. Mas como poderemos frequentar as tecnologias superiores? Evidentemente, nós temos que crescer moralmente. Porque no momento em que nós estivermos mais estruturados moralmente, muito mais do que intelectualmente, eu imagino que nós teremos uma facilidade muito grande de acesso no intercâmbio muito direto com essas dimensões através da própria tecnologia. Através da tecnologia que hoje já dominamos uma parte dentro do espectro eletromagnético da matéria. Por exemplo, uma live dessa, há 50 anos, era impensável. Uma live da minha casa, num celular, né? Era impensável, uma conquista científica. Com o tempo, haveremos de ter uma abordagem mais profunda, mas para isso precisamos crescer moralmente, para que a espiritualidade conceda, autorize o homem a entrar em determinados âmbitos dessas dimensões e possa realmente, digamos assim, cientificamente trazer para o campo científico toda uma proposta nova para a espiritualidade começar a entrar nesses campos fechadíssimos das universidades do mundo que são totalmente materialistas. Eles não abrem espaço para o espiritualismo, mas nem amarrados. Eles ficam só presos a Deus, a matéria, só o espectro da vida material. E um dia isso vai acontecer, isso é inevitável, é como 2 e 2 fazem 4 em matemática, dentro das chamadas ciências exatas, é questão de tempo. E o tempo, o que é o tempo? É o tempo cronológico convencionado por nós, seres humanos, porque mês, hora, minuto, ano, século, milênio, são convenções humanas. Esse tempo é nosso, é um tempo pesado, mas nós temos o tempo de consciência e temos o tempo divino.
Então é questão de tempo. É só uma questão de tempo, com certeza nós teremos tecnologia que assambarcarão essas dimensões e trarão toda a comprovação do que André Luiz está trazendo. Muita coisa de André Luiz já foram comprovadas. Quando ele trabalhou a questão da epífise, foi comprovado pelos cientistas hoje as funções que na época que ele publicou na década de 40 não se conheciam. Mas vamos continuar aqui. Ele continua dizendo o seguinte: Jerônimo explica que a quase totalidade dos interessados estudiosos que afluem ao Templo da Paz integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões escuras. Fixando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, ele disse: a palavra do instrutor Albano Metelo, é o grande professor também desta obra, Metelo é um grande mestre, merece consideração de destaque dessa noite. Então o Metelo vai fazer uma palestra no Templo da Paz, e esse grupo de 4 espíritos que estão ali frequentando também, se preparando para virem à Terra para trabalharem, estudarem, analisarem por 30 dias. E o Metelo é o campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes, e a experiência de Metelo nos proporcionará infinito bem. Metelo, aí dá uma característica dele, era um ancião de porte respeitável, seus olhos calmos, lúcidos, irradiavam, vai dar essas características dele, né? Ouviu-se um coro do templo, entoando os hinos, glória ao servo, e é narrado exatamente a letra deste hino, e a partir daí Metelo, né, ficou ouvindo em silêncio a música, né, saudou todo mundo e começou a fazer a sua preleção, o Albano Metelo. E ele diz: eu não mereço tanta homenagem, eu não mereço todo esse carinho, né? E ele vai dizendo, na sua humildade, né, não tenho servido fielmente àquele que nos ama desde o princípio, e por isso vosso hino confunde-me. Então ele estava se colocando na retaguarda no sentido de não aceitar elogios, qualquer tipo de manifestações de elogios. Para ele não era realmente bem-vindo naquele momento, vigiando exatamente a vaidade, a prepotência, a arrogância, né? Eu sou um mero soldado das lides evangélicas, eu trabalho ainda no campo da própria redenção, ainda estou trabalhando muito com meus defeitos. A minha personalidade não interessa. Esse Metelo, o que é Metelo? Eu sou mais do que Metelo, nós somos essência, eu sou mais do que Jorge. Eu não sou Jorge, eu estou com o nome que meus pais me deram. Mas eu não sou isso, eu não posso me constituir apenas num nome, num CPF, num RG, numa conta bancária, numa nacionalidade. Não, eu sou um ser do infinito, do universo. Eu sou um espírito imortal. Eu sou aprendiz da vida, porque só Jesus é mestre. E se eu me identificar com aquilo que é transitório, eu vou ficar perdendo tempo, porque ele não vou ficar escravo à personalidade. Jorge é uma personalidade, uma persona, uma máscara. Eu sou mais do que um Jorge, eu sou mais do que um corpo, eu sou mais do que tudo isso. O que eu sou? Eu sou centelha divina, eu sou chama divina. Eu não, nós somos chama divina, segundo no Livro dos Espíritos afirmam os benfeitores. Então nós somos muito mais, não ficar preso à personalidade, não vou ficar preso a isso. Venho falar-vos dos nossos trabalhos singelos, nas regiões espirituais ligadas à crosta terrestre. Meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais profundas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. O que ele está dizendo? Que nós, que agora que estamos aqui assistindo, ou mais tarde assistiremos, ao nosso redor existem as chamadas zonas de purgação, se multiplicando e, segundo ele, assustadoramente ao nosso redor. A Terra é um planeta em que quase que a maioria esmagadora dos encarnados e boa parte dos desencarnados também, então a Terra é constituída de seres, segundo classificação de Allan Kardec, de terceira ordem. Todo espírito de terceira ordem, o mal prepondera. A tendência ainda é para a prática do mal. Quando chegarmos à segunda ordem, que são os espíritos com uma tendência à bondade, aí seria um mundo de regeneração na Terra daqui a não sei quantos mil anos, daqui a 1000 anos, não sei, não sou profeta. Mas a Terra ainda não é um mundo regenerado, um mundo ainda de prova e expiação. Então, com certeza absoluta que o número
avassalador de seres encarnados são de seres de terceira ordem, espírito ainda com tendência à maldade. E ele está falando, as zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. Nem formamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam trazem olhos voltados para a esfera superior. E os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção. Todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Está falando do nosso lar. Então, todos os pormenores da realidade da vida chamam a atenção para os objetivos de equilíbrio e elevação moral. Não longe de nós, começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos elevados, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com Deus. Mas os nossos irmãos que ainda ignoram a luz. Então ele está fazendo aqui, na sua interrogação, tudo nos chama para, através da prática do bem, ascendermos e alcançarmos essa gloriosa união com a divindade. Mas esse é um objetivo, claro, que é a nossa jornada evolutiva. Mas será que eu encontrar ou conseguir escalar os degraus mais elevados da minha evolução, esquecidos daqueles que ainda estão na retaguarda, que ignoram a luz, será que nós conseguiríamos realmente estar numa condição tão feliz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar o afastamento egoístico e a partir... você realmente assim, eu quero ser bom, quero amar, eu quero ser maravilhoso no sentido espiritual, e eu quero cada vez mais ascender, chegar nos planos superiores, mais próximos da divindade, mas eu não vou conseguir fazer isso de uma forma tranquila se eu esquecer os que vão ficar na retaguarda. Até porque o meu crescimento também dependeu de estar com aqueles que ignoram a luz. Como é que nós podemos então nos afastar de uma forma egoística e partir a caminho, né, dessa coisa maravilhosa das esferas superiores, né, para os chamados redutos dos santos, se os criminosos ainda permanecem nos valos escuros da terra? Então ele vai falar exatamente isso, né? Como operar o afastamento egoístico e partir a caminho do Criador, que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e injustos. Nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regem até aqui? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam toda a criatura. Claro que todos nós queremos nos elevar, isso nos traz alegria, todos nós queremos nos iluminar, todos nós queremos realmente estar próximo dos espíritos superiores. É uma aspiração muito lógica, mas é preciso saber se essa aspiração não está extremamente tangida pelas sombras do mundo egóico, da personalidade, e não da essência. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancamos num poço incomunicável. Então veja a metáfora que ele utiliza, né? Deus que felicita todos os seres humanos como aquele que faz brilhar o sol, e o sol que alcança justos, injustos, honestos, criminosos, Deus que nunca nos desampara. No entanto, nessa ponderação, nessa fonte que pode nos converter nessa água estagnada pelo egoísmo, eu quero cada vez mais ir assim, além do nosso lar, esquecido daqueles que estão no umbral. É complicado. Nós não vamos ficar bem. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos, imensos. Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás dos nossos passos?
imaginaram isso? Né? Você chegar, está muito bem, numa região muito boa, você lutou para isso, está lutando para isso, mas esquece que aqueles que ainda ignoram a luz, que até batem contra a luz, por rebeldia, ignorância, não importa, por liberdade, que eles têm de ficarem nessas condições, mas são nossos irmãos. Se o sol alcança os vales escuros e as montanhas e as cordilheiras, evidentemente nós, se queremos adquirir luz, o nosso trabalho será, com certeza absoluta, de, no limite da nossa força, ir amenizando ou enxugando as lágrimas do que ficam na retaguarda. Como entoar hinos de rosanas à felicidade sobre o som dos soluços. Muitos, ou muito nobre todo o impulso de atingir o alto. Entretanto, que veremos após a elevação? Quer dizer, é muito natural nós queremos ir cada vez mais por os planos elevados. Mas, quando nós chegarmos nos planos elevados, o que nós veremos? Entre as alegrias de alguns poucos, identificaríamos a ruína, a miséria de multidões incalculáveis que ficam na retaguarda. Aí ele vai contar um pouco da história dele. Eu tive, no outro tempo, uma obcecação de buscar apressadamente a morada celeste. Isso Albano Metello dizendo, eu sempre quis chegar às altas esferas, trabalhei muito. Eu fui um homem que dignifiquei o meu comportamento. Ele diz isso. A luz do alto fascinava-me. Rompi todos os laços que me retinham embaixo, iniciando com dificuldade a minha jornada de ascensão. A princípio, feri-me nos espinhos da senda. Experimentei atrozes desenganos. Porém, eu consegui vencer óbices imediatos e ganhei alegre e sutil elevação. Então, ele disse, eu conquistei a elevação. Eu conquistei a luz. Eu fui para dimensões superiores. Eu lutei por isso. Ele era um completista, aquele que não falhou na sua encarnação. Então, ele conseguiu vencer as dificuldades, os óbices, né? E conseguiu exatamente a sua elevação. E olhando para trás, todavia, diz ele, espantou-me a visão terrífica do vale das sombras. Aí o sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combate gigantesco, disputando alimentos dos sentidos mais animalizados. O ódio criava as doenças abomináveis, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava a apavorante cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias, porque eu estava cada vez mais elevado, em esferas mais elevadas, longe desses conflitos, desses egoísmos, dessas intolerâncias, dessas imbricações promíscuas entre espíritos e encarnados em um processo de desequilíbrio. Contudo, quando mais me vangloriava dentro de mim mesmo, diz o Metello, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale se cercava de brilhante luz, que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam céleres de radiosas culminâncias, direcionando as zonas mais baixas. Que acontecerá? Perguntei ousadamente, interpelando um dos seres de luz nessa caravana de luz. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra o mensageiro do plano divino não podia me ceder mais tempo. Era urgente descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, tratando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer multimilenárias noites da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente, porque ele estava buscando cada vez as zonas mais superiores, quando ele viu em sentido contrário e percebeu e ficou sabendo que Jesus estava descendo ao Vale das Sombras para libertar das criaturas que ainda
mantém-se nas multimilenárias noites da ignorância e novamente nessa sua solidão, reconsiderando a atitude de querer cada vez mais fugir disso, do vale sombrio da terra, para onde marchava o meu espírito despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurir as minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me do vale escuro? Se Jesus trabalhava para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra, não praticava eu o crime da usura, esquecendo aqueles entre os quais conquistei o roteiro da minha ascensão? Como me elevar sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, desatento dos valores da cooperação que o mundo me esbanjava com generosidade e abundância? Aí ele deu uma sacudida na consciência e voltou. Disse, não. Quanto mais ele ia para a plena luz, quando ele viu Jesus voltando, ele começou a pensar exatamente desatento, né, em relação ao mundo, porque foi no mundo físico, com os imperfeitos, com os criminosos, com os desequilibrados, que ele também cresceu. Por que agora ele vai esquecer os desequilibrados? Aí ele voltou e disse, não, peraí, alguma coisa está errada. O caminho vertical e purificador é a sublime destinação de todos nós, isso é um ponto pacífico. O alto é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto é a suprema esperança do que ainda permanece embaixo. Todavia, à medida em que nos elevamos, são impressos em nossa mente e coração as leis sublimes da fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza moral, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem. E quando falo exemplificarem o amor, a sabedoria, a renúncia e o perdão ao próximo, ao semelhante. Necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e das vaidades fatais. Até aqui ele está dizendo que ele merecia estar em altas esferas, ele lutou por isso, lutou para isso, mas mesmo assim trazia a sombra do egoísmo. Ele queria se afastar do vale de sombra onde nós agora estamos, na terra, na crosta, no umbral. Quanto mais ele se afastava, porque ele foi uma pessoa boa, mas ele não foi integralmente bom, porque ele ainda estava querendo fugir das tragédias morais desses vales de sombra da vida terrena. E é isso que ele queria quando, na sua trajetória, na sua jornada de elevação, nesse símbolo que ele traz para nós, Jesus descendo para libertar da ignorância aquelas pessoas chumbadas multimilenarmente na ignorância, na rebeldia, mesmo na maldade. Então ele viu o exemplo daquele do qual o inspirava a subir, quando ele viu descendo o seu mestre. E nessa metáfora de Metelo, ele disse assim, o que adianta eu querer evoluir muito, ser um espírito maravilhoso, muito angelical, esquecendo os seres humanos que estão nas trevas, os seres humanos que estão peregrinando nas sombras por ignorância, por rebeldia. No livro Libertação, nós ficamos sabendo que tem seres rebeldes bloqueando o código divino da consciência por 10.000 anos. É uma coisa muito grave, as pessoas se afastam de Deus, mas são nossos irmãos. Em algum momento nós vamos estender as mãos a essas criaturas, se nós continuarmos ascendendo, buscando a nossa iluminação por um processo auto-iluminativo, pelo esforço continuado, mas nunca esquecendo os que ficam na retaguarda. Antigamente, quando encarnados, supunhamos equivocadamente que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia escravizava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de regenerar-nos. Nossas concepções sobre a morte limitavam-se
a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. O céu e o inferno residem no íntimo da consciência de cada um de nós. Virtude, viciação, equilíbrio, desarmonia, esforço, preguiça moral, permanecem após o sepulcro, impelindo-nos à serenidade e à prudência. Nos encontramos em outro campo de matéria, que é, como eu disse para vocês, o chamado mundo espiritual não é um mundo espiritual, é um mundo extrafísico, é um mundo metafísico, é um mundo que nós podemos chamar erraticidade, como Allan Kardec chamou. Mas é como ele fala aqui, nos encontramos em outro campo de matéria, portanto, estamos num campo material. É um outro campo magnético, é um outro campo eletromagnético, mas é matéria. Nos encontramos em outro campo magnético, ou seja, em outro campo da matéria. Quando nós desencarnamos, vamos estar em outro campo material. Não é difícil de entender, então, colônias espirituais. Noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos inumeráveis experiências. Então, estamos apenas em outro campo vibratório, material. Urge equilibrar o coração no exercício da solidariedade. Que os companheiros previdentes, que ele está dando uma aula para aquelas que vão fazer uma excursão aqui na Terra, ele está dando o exemplo da vida dele, vocês vão, trabalham, porque não tem coisa melhor que trabalhar com os que estão na retaguarda, o André Luiz, o Jerônimo, aquele padre, aquela enfermeira, vão estar aqui fazendo esse trabalho também. E o que ele está dizendo? Não tem como ascender sem você estar com as mãos estendidas que estão na retaguarda. Porque seria um movimento profundamente egóico, né? Não, eu quero ninguém me não quero saber dos que sofrem, eu já estou feliz porque eu conquistei a felicidade, eu mereço ser feliz, mas é uma situação meio estranha. Claro que nós temos os nossos méritos pelo esforço da felicidade, mas a minha felicidade ela só é real no momento em que, pela conquista dela, eu possa saber distribuí-la. Eu possa realmente irradiá-la. Eu posso ser um convite, porque eu não posso fazer uma pessoa ser feliz se ela não encontrar o caminho da felicidade dela. Mas eu posso auxiliá-la a fazer isso. Eu posso ser uma boa referência. Eu não vou transformar a vida de ninguém. Ninguém consegue. Nem o Cristo transforma a nossa vida. Nós é que nos esforçamos, através dele como modelo e guia, nos esforçando para chegar exatamente cada vez mais adiante para o alto em nossa evolução, tendo Jesus como inspiração, mas ele não vai interferir em nossa liberdade, ele não vai chegar e dizer assim, não, eu vou te dar realmente aqui 10 gramas de felicidade, você não, ele não vai fazer isso. A felicidade é uma conquista individual. É o que ele está dizendo para nós. Que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai. Não interrompam a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos cimos da vida, mas nunca esqueçam os trabalhos de socorro aos vales escuros. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos nos amar, vamos nos iluminar, vamos exercer todas as virtudes em nós para nós projetarmos para o outro. Exemplo, eu não posso dizer que eu amo alguém sem me amar. A referência do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo é o a si mesmo. Eu preciso aprender a me amar, a ser compassivo comigo, a ser benevolente comigo, a me auto-perdoar. Viver as virtudes em mim, experimentar as virtudes em mim, para que eu possa consagrar, a partir da minha experiência, ao próximo. Repito, como é que eu posso ser? Eu sou misericordioso com os outros se eu não sou misericordioso comigo. Então todo o trabalho é conosco, estar com a preocupação de auto-amorosidade, que é diferente de amor próprio. Amor próprio é do mundo egóico, é da vontade, das coisas transitórias. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de auto-amor. Auto-amor é eterno. Auto-amor é você se valorizar como ser essencial que é. É você investir na luz que você é, porque nós somos centelha divina, conforme os Espíritos dizem, que nós somos chama divina. Então, investir nessa luz que somos. Como Jesus disse, que brilha a vossa luz. Exercitarmos esse processo de potencializar o auto-brilho, a auto-iluminação, como Buda o fez, como ensinava também o próprio Jung sobre o processo da individuação, que é o processo de auto-iluminação. É trabalhar a luz que nós já somos em essência. E a partir daí nós podemos distribuir e irradiar essa luz conquistada
a partir da luz que nós já somos. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da elevação. Entretanto, ousamos rogar o vosso interesse pelos que erram no vale das sombras e da morte, aguardando a esmola de vosso tempo em favor dos menos felizes, em razão da imprevidência deles mesmos, é claro. Apesar disso, qual de nós não foi invigilante algum dia? Porque é muito fácil dizer, estão nas trevas porque eles querem. Sim, eles estão nas trevas porque eles querem, a escolha dele. Mas quem de nós também já não esteve nessas condições? Já não foi invigilante algum dia? Isso chama-se compaixão. Quando nós nos colocamos na condição do outro, mesmo estando acima dele por conquistas individuais, nós também já estivemos no lugar que ele está. Isso chama-se exatamente compaixão. É ter a compaixão pelo outro. É muito válido eu querer evoluir, é muito válido eu querer conquistar a luz. Isso é o objetivo mesmo. Porque nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Questão 115 diz isso. Nós fomos criados para a luz. Mas não adianta nós querermos ingressar nos círculos celestiais de plena luz, esquecidos daqueles que estão nos vales escuros e da morte, que são nós que ainda estamos nessas condições. E eles têm misericórdia de cada um de nós. Quem de nós está livre do mal e da maldade se nós ainda somos de terceira ordem? Então nós temos que ter muita misericórdia. A misericórdia não é você ter medo de espíritos que possam querer te perseguir, te maltratar, não. Você manter um limite entre você e os que queiram fazer o mal. Isso é muito justo. Não, os espíritos inferiores querem invadir a minha casa porque eu sou bonzinho e eu os abrigo no meu coração porque eu sou amoroso, eu tenho muita luz, vou dar para eles, e eles vão aqui e fazem bagunça na minha casa. Não é isso que está sendo dito. É nós irradiarmos o amor, mas evidentemente mantendo essa linha limítrofe para que não haja bagunça. Nosso lar tem fortalezas, né? Nosso lar tem canhões emissores de dardos magnéticos para proteger o ambiente. E não é desamor, é cautela. Então, não vai invadir minha casa? Não. Eu amo vocês, mas vocês, se vocês estiverem dispostos a se modificar, bem-vindos. Se é para fazer bagunça, não são, é claro, evidentemente, que serão rechaçados naturalmente. Assim como os canhões, né, como vocês vão ver isso aqui nessa hora. Como é que a casa transitória, dirigida por um espírito de mulher, que é a Zenóbia, há um momento que eles tiveram que ligar todas as baterias, acionar os chamados canhões emissores de projéteis magnéticos, de composição eletromagnética, para não permitir que esses nossos irmãos dos vales escuros invadam e criem desarmonia daqueles que estão em tratamento. Então tem que ter a cautela também. Amor pleno, mas cautela. Porque senão vira bagunça, eles estão ainda na maldade, na ignorância, que nós já tivemos também, mas temos que ter. Hoje não estamos mais. Naqueles que já não estamos mais. Então é manter a cautela, o amor sim, mas sempre aquela linha que possa limitar num falso amor, num pseudo-amor, num ego mascarado, né? Eu amo plenamente, pode entrar todos vocês desequilibrados aqui na minha casa. Não é assim não. Não é baixar a guarda não. Com o tempo eu vou explicar melhor para vocês isso. Mas é estar conectado para fazer com que eles um dia saiam dessas condições. Enquanto estiver na rebeldia, a gente mantém a cautela. Mas quando eles forem se abrindo para sair dessas condições, nós estamos com as mãos estendidas. É isso que ele está falando. Não esquecer esses irmãos da retaguarda. Bom, dos encarnados, nós não podemos esperar colaboração mais eficiente nesse sentido. Quando convidados a visitar os nossos círculos, regressam ao corpo espantado pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar. Em retransmitindo suas lembranças aos encarnados, colocam a coloração da água cristalina da verdade espiritual exatamente com seus pontos de vista e conveniências pessoais na área da ciência, da filosofia e da religião. Ele vai mostrar para nós o que ele está falando aqui, que muitos seres, como nós, saímos do corpo durante a noite e nessa semi-emancipação, vamos para essas regiões espirituais maravilhosas, e quando nós voltamos para o nosso corpo, nós não conseguimos, digamos assim, muito fragmentar essas informações e acabamos realmente essa coloração de uma água cristalina do estágio no mundo espiritual durante a noite que podemos ter quando nós viemos para o mundo físico, quando nós acordamos, nós colocamos nossos pontos de vista, as nossas conveniências pessoais,
ligado ao campo científico, filosófico ou religioso. A minha garganta está. O romancista, ele vai dar um exemplo de seres que foram para regiões maravilhosas, como o nosso lar, por exemplo, e volta e faz uma descrição assim, torta, não verdadeira, não até mesmo adequada do nosso lar. Exemplo, o romancista Bernardin de Saint-Pierre, né? Quando fala Bernardin de Saint-Pierre, ele foi levado por amigos, né, a uma região vizinha aqui da crosta terrestre. Quando ele voltou à vida física, né, quando ele retornou do sonho, né, ele acabou traçando aspectos que asseverou pertencerem a um planeta de Vênus, o planeta Vênus. O que aconteceu? Esse Bernardin de Saint-Pierre, ele teve numa colônia espiritual, viu seres humanos, viu árvores, viu pessoas, viu essas coisas todinhas. Quando ele voltou para o corpo físico, ele dizia que esteve em Vênus. Não esteve em Vênus, no planeta do sistema solar. Esteve numa colônia muito próxima, inclusive, da Terra, mas que na cabeça dele, na fragmentação da lembrança desse estágio que ele teve exatamente no meio de ação espiritual, é como se ele estivesse em Marte. E ele trouxe uma teoria que ele teve em Marte. Não tem nada a ver, ele não foi a Marte. É o que está sendo explicado aqui. O Huygens, né, um astrônomo, ele recebeu mentalmente alguns noticiários de nossa esfera, que é o mundo espiritual, de lutas, e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos ao da crosta terrestre. Ou seja, foram para uma colônia espiritual, mas não tem uma visão espiritualista. Esse também astrônomo acabou dizendo, né, ou trazendo teorias de planetas distantes da Terra, como se estivessem em outro planeta e não nas chamadas regiões espirituais. A própria Teresa d'Ávila, da Igreja Católica, religiosa santificada pelo catolicismo, transporta-se à paisagem do nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras, retorna ao corpo carnal descrevendo o inferno para os seus ouvintes e eleitores. Então tu vês, no campo filosófico, no campo científico, no campo religioso, esses seres que tiveram no chamadas colônias espirituais vêm para a Terra e na relembrança fragmentada dessa experiência, como se estivesse em outro planeta, ou como aqui Teresa d'Ávila, como se estivesse no inferno. Foi no umbral, ou foi naquelas regiões trevosas do umbral, e ela disse que foi no inferno. Ela criou teologicamente a ideia do inferno, daquilo que ela experimentou fora do corpo. É isso que ele está mostrando, essa dificuldade. O próprio Emanuel Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos das nossas zonas de ação, digamos assim, nosso lar, e pinta os costumes das habitações astrais como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos, porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu. Acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra. Nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta. A Terra é também a nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço muito além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. As criaturas, porém, atravessam breves períodos de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confundem-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresentam a morte com as mais negras cores. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Internam-se em florestas de sombras, onde perdem toda a paz,
convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror criados por elas mesmas nos desvairamentos passionais. Como esperar delas a colaboração precisa, com a extensão desejável, se pela indiferença para com os próprios destinos mergulham-se diariamente nos rios de trevas, desencanto e pavor? Unamo-nos, portanto, auxiliando-as segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. Recordemos Jesus e não desdenhemos a honra de servir não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com os seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna e a semeadura do bem produzirá a nossa felicidade sem fim. Eu vou ficar por aqui, faltam 7 minutos, senão eu vou acabar perdendo essa gravação, dando continuidade a essa palestra do Albano Metello para aqueles equipes que vão fazer uma excursão. No caso, esses 4, né, que é um ex-padre, nós temos um ex-médico, nós temos uma enfermeira e temos o próprio Jerônimo, um grande professor, que vão fazer, mas eles estão recebendo essa aula toda aqui. É o Metello que está falando isso, a dificuldade nesse intercâmbio dos seres humanos encarnados perceberem a realidade da vida espiritual. Muitos vão para lá, acharam que tiveram em Vênus, criaram teorias planetárias, como foi aquele astrônomo. A Teresa d'Ávila achou que teve no inferno, porque teve no umbral. Então, as mentes muito miúdas não conseguem entender essa realidade da vida após-morte. É isso que o Metello está explicando. E mais do que isso, de que nós temos que estar atentos para estar com as mãos estendidas a esses seres na ignorância, para que nós possamos crescer juntos. Por mais que eu cresça, eu não perca o meu contato com os que estão na retaguarda. Senão, seria exatamente eu me tornar anjo e viver uma aposentadoria compulsória ao lado de Deus, ao lado do trono, sentado num trono, teologicamente, aqueles anjos tocando aquelas cornetas com músicas chatas e para o resto da minha existência vivendo a bem-aventurança. Não é isso o nosso destino. Nosso destino é estar um ajudando o outro dentro do princípio da solidariedade. Os que estão na retaguarda, ajudemos aqueles que querem ser ajudados. E os que não quiserem, enquanto não quiserem, não podemos fazer muito. Mas os que se apresentarem, prontos para se recuperarem, estamos nós prontos em qualquer momento de nossa eternidade. Esse é o objetivo. Jesus, o espírito mais puro, trilhões de anos da sua existência, o nosso irmão muito mais velho, ele esteve entre nós. Olha só, esteve encarnado. O único espírito puro que esteve entre nós encarnado foi Jesus. Então veja como o sacrifício é importante. Eu vou ficar por aqui, na terça-feira às 18 horas, em nome daqui dos amigos do nosso lar. Estaremos mais uma vez, devagarinho, analisando aqui, ainda estou menos do meio do capítulo, do primeiro capítulo do livro Obreiro da Vida Eterna. Tá? Um grande abraço para vocês e que nós possamos realmente refletir sobre tudo isso, aprendermos muito e nos prepararmos, sempre pronto a estar em nome da solidariedade, com as mãos estendidas daqueles que possam estar a retaguarda de onde nós alcançamos, mas nunca perder o contato daqueles que querem crescer. É o objetivo, estar com as mãos estendidas, porque alguém está com a mão estendida para nós que ainda estamos na retaguarda, né? Um grande abraço para vocês, meus irmãos.